França e Inglaterra, dois inimigos mortais e históricos. Vamos falar sobre a história da rivalidade entre esses dois países no vídeo de hoje. As duas sociedades foram germinadas, tiveram origem durante a Era Romana, que alcançou e influenciou grande parte de seus respectivos territórios, desenvolvendo seu perfil militar, porém sem impedir a barreira linguística, que inclusive perdura até os dias de hoje. Porém, contudo, entretanto, todavia, durante a Idade Média, a relação entre esses dois países deteriorou-se por conta das reivindicações sobre o trono francês. Vocês já sabem do que eu estou falando, da Guerra dos 100 Anos, que durou mais de um século, de 1337 até 1453. Eu tenho um vídeo que fala só sobre essa guerra, se você quiser ver, está passando no card, eu acho. Enfim, essa guerra inclusive foi determinante para o fim de uma era, a Idade Média. Isso aconteceu pois surgiu a necessidade naquela época de um governo mais centralizado e um estado com instituições mais eficientes para organizar melhor a guerra, algo que era totalmente oposto ao sistema feudal. Por isso, ele começou a desintegrar e, junto com o feudalismo, tivemos o fim da Idade Média. Durante os séculos 16 e 17, a Inglaterra e a França disputavam, junto com a Espanha, o posto de grande potência mundial dominante. De um lado tínhamos uma França absolutista, monárquica, que inclusive eu já gravei um vídeo falando sobre como funcionava esse sistema de governo na França. Tivemos o Luís XIV, o Luís XV e o Luís XVI naquele país. Já na Inglaterra também tínhamos a monarquia absolutista, só que ela durou até o século XVII, quando tivemos a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa. Essa revolução limitou os poderes reais e instaurou na Inglaterra uma monarquia parlamentarista, onde o parlamento tem maior poder. Então, com isso, temos uma grande divergência filosófica e ideológica entre esses dois povos, esses dois países. Enquanto na Inglaterra temos a limitação do poder real, na França temos a concentração desse poder na mão de um monarca. O principal conflito bélico desse período foi a Guerra dos 9 Anos entre os dois países, que perdurou de 1688 até 1697. Mas esse, é claro, não foi o único conflito envolvendo esses dois países. Também podemos citar a Guerra de Sucessão Espanhola, que durou de 1702 até 1713, e a Guerra de Sucessão Austríaca, de 1740 até 1748. No fim do século XVIII, a França se destacava pela influência política no continente europeu. Já a Grã-Bretanha estabeleceu seu domínio marítimo, com a maior marinha do mundo, e comercial, pois foi o berço da Revolução Industrial, o primeiro país a se desenvolver industrialmente, acabando por influenciar as colônias francesas no restante do mundo. Outro ponto muito importante de conflito entre a França e a Inglaterra foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana, que teve sim a participação dos dois países. Da Inglaterra, porque era metrópole, as 13 colônias pertenciam à Inglaterra, o território que atualmente é dos Estados Unidos. E essas 13 colônias queriam se separar, queriam ter a maior autonomia. Os franceses ficaram do lado do pessoal que queria se separar das 13 colônias. Então, as 13 colônias conseguem se separar, os Estados Unidos se torna o primeiro país independente das Américas, porém a situação financeira da França fica realmente complicada. Com a situação financeira deplorável da França, a gente tem toda uma crise no país. E com isso, a Revolução Francesa, a maior revolução burguesa da história desse período, E com a Revolução Francesa, temos um senhor, uma pessoa aí, o Napoleão Bonaparte, que vai ir para o poder e começar a Era Napoleônica. Ele empreendeu várias guerras com vários países da Europa e conseguiu conquistar vários e vários territórios.
qual era a potência do mundo que era capaz de deter o avanço francês? A Inglaterra. Aí a gente tem mais uma vez um ponto de conflito. Como eu já disse, a Inglaterra tinha a maior marinha do mundo, então Napoleão não conseguia invadir, derrotar os ingleses, pelo menos militarmente. Então ele tentou, por via econômica, o bloqueio continental. Esse bloqueio que foi o início do fim da era napoleônica, já que vários países começaram a descumprir esse bloqueio, já que era impossível, né? Praticamente tudo vinha da Inglaterra, não tinha como não comercializar com a Inglaterra, e um desses países foi a Rússia. Aí vocês já sabem o que deu, né? Ele tentou invadir a Rússia, inverno russo, né? É para poucos. E no século XX temos as duas guerras mundiais, que é uma história bem interessante, né? Já que nessas duas guerras tivemos uma exceção. França e Inglaterra se aliaram, lutaram juntos contra inimigos em comum. Algo bem esquisito, né? Se a gente levar em consideração que eu falei nos últimos minutos sobre todas as desavenças desses países. E isso aconteceu tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda. Então esse é o vídeo falando sobre a rivalidade entre França e Inglaterra. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat, nos comentários do YouTube. Vocês conheciam essa rivalidade entre esses dois países? E o que vocês acharam desse final deles terem se unido nas duas guerras mundiais? Enfim, pessoal, até a próxima!